Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Dessa vez vou falar de uma joia raríssima que eu encontrei na internet e que hoje eu sou muito feliz de ser o proprietário. É uma pequena monstrinha chamada Asus P5Q Deluxe. Vamos lá, falar um pouquinho sobre esse monstro aqui para você. A P5Q Deluxe, ela é uma placa assim, fora de série por alguns motivos. A Asus, quando pensou nessa placa, pensou em algo que fosse extremamente estável, duradouro e que tivesse uma capacidade de overclock muito acima da média. Tá? Ela é tão boa, mas tão boa, que ela era mais desejada pelos overclockers da época do que algumas da série ROG ou Rampage, tá? E também eram as fórmulas, né, da época. E por que isso? Porque, que eu saiba, ela foi a primeira placa, se não a única, eu não conheço outra, tá? Me corrijam aí aqueles que entendem um pouco mais de placas mais novas, a ter 16 fases de VRM. Ela tem 16 fases de VRM. Só para vocês terem uma ideia, isso é o dobro da, da placa-mãe, a Rampage, tá? Ou então a Fórmula, que eram placas teoricamente superiores na época, né? Só que é de 775, né? E ela saiu em versões DDR2 e DDR3, tá? E dá pra ver que a Asus teve um puta de um cuidado com dissipação de calor, tá, dos MOSFETs do VRM, com o chipset ponte norte, com o chipset ponte sul. Tá? Vocês devem estar vendo uma foto dela aí sem toda pelada, né? E se vocês forem ver, ela tem aí uma preocupação grande com dissipação de calor de todos os componentes mais críticos da placa. Tá? Outra coisa que me chamou bastante atenção quando eu fui procurar por placas mais high-end da geração 775 foi o fato de que ela não tem capacitores eletrolíticos. Tá? Ela só tem capacitores de estado sólido, tá? Japoneses inclusive. O que a Asus dizia que garantia aí 5.000 horas do VRM dentro da garantia, né? Então, se a gente for ver fora de garantia, isso deve dar um número muito maior, né? Outra coisa que eu achei muito legal dessa placa é o fato dela ter o tal do Drive Expert, onde você consegue fazer RAID 0, né? Conectando diretamente na porta laranja, né? Nas duas portas SATA laranjas. Você pode fazer RAID 0 ou pode fazer RAID 1, né? Nativo. Tem um chip só para isso na placa, tá? Então não é uma coisa virtualizada, é realmente um RAID real aí, tá? Então isso aliado ao sistema EPU que eles criaram, que é um chip também, fica ali próximo ao processador, tá? Ao lado essas duas bobinas aí Yageo, e do lado desse capacitor aí de estado sólido, você vai ver, tá escrito EPU, tá? Que isso? É um sistema que a Asus criou na época para gerenciamento de energia, para adequar a quantidade de fases que vão ficar ligadas ou desligadas dependendo da exigência do processador
entre outras coisas, né? Então essa placa tem alguns recursos mais inteligentes de uso de hibernação, ela liga e desliga mais rápido, né? Essa placa tem um sistema operacional dela mesma, já vem nela, num SSD chamado Express Gate. Não é muito útil hoje em dia, mas na época era algo, digamos que inovador. Vem com o botão Reset Power na placa, uma coisa que também não era muito comum na época. Tá? E 3 portas PCI Express, né, para você fazer SLI, SLI não, no caso dessa placa só Crossfire, tá? Então assim, é uma placa muito legal, fora a parte de som, a parte de conectividade, enfim, é uma placa absurda, tá? E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque é uma placa absurda que ninguém falou muito dela na internet, tá? Ela teve, inclusive, alguns prêmios conquistados. Se vocês forem entrar no HWBot, vocês vão ver que é uma placa que conseguiu alguns recordes de velocidade de processador, tá? Então, assim, é uma excelente plataforma. Eu ainda não consegui tirar grandes resultados em termos de overclock com ela por 2 motivos. Primeiro, porque eu estou utilizando um processador Core 2 Quad, tá? Então o clock base dele já é baixo, é 2.66, tá? Eu tenho até um processador aí de 3.0, um Pentium D, mas para multitarefa ele não é tão bom, tá? Eu uso esse computador para multitarefa, além de jogo e tal. E o segundo fator, o mais limitante, é a parte de memória. Eu estou usando aqui a XMS2, que tem sim uma capacidade até interessante de overclock, mas ela não é absurdamente forte para isso, tá? Fora que ela é DDR800, né? Ela trabalha a 800 MHz de clock base em dual channel. Eu precisaria aí então trocar e botar umas Dominator que vão trabalhar ali em 1300 MHz, né? Para já conseguir então uma possibilidade de aumentar ainda mais o clock do meu processador e bater alguns recordes mundiais aí, talvez. Provavelmente eu vou comprar algumas memórias Dominator para isso, tá? Mas não agora. Mas eu gostaria que vocês tivessem essa imagem registrada, né, de um 775 bem montado. Eu julgo que está bem montado, né? Em 2020, com uma placa high-end da época, tá? Um computador que, assim, cara, eu tô conseguindo rodar, para quem tem alguma dúvida, eu tô conseguindo rodar com essa plataforma aqui, 6 GB de RAM, um Core 2 Quad Q8400, uma HD 6870 da XFX, nessa placa com overclock, tá? Meu processador está funcionando hoje a 3.5, tá? Que não é nada absurdo, poderia rodar mais, já rodou mais, inclusive, com mais clock, mas não fazia diferença em FPS. Eu rodo, por exemplo, CSGO a 70, 80 FPS, tá? Então é uma plaquinha que é um conjunto, na real, né? É um setup que tem um bom potencial por um custo baixo. Eu dei a sorte de achar essa placa por um custo baixo e ela tá 0 km. Vocês podem ver que realmente a placa tá nova, tá? As aletas não estão amassadas. A placa tá realmente muito boa, tá? Muito boa mesmo. Consegui achar essa placa por R$200, tá? Foi um achado, muito achado. Então, mas mesmo que ela custasse 600, ainda estaria valendo a pena pelo sistema que eu consegui montar.
tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostou, dá aquele like. Se gostou mais ainda, não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!